Chamamos o senhor Daniel Lírio, da Fronius, para a sua apresentação no painel Mercado, Inovações e Tecnologias para Inversores em 2020. Olá pessoal, boa tarde. Sou Daniel Lírio da Fronius. A gente vai fazer então aqui uma apresentação para vocês, baseada num comparativo sobre inversores String, que são os inversores da Fronius, né, com sistemas MLPE. Um bom fórum a todos. Vamos lá. Como eu já comentei, né, a gente vai fazer esse comparativo de alguns estudos que a gente coletou aí em alguns países, para a gente mostrar para o mercado, né, que nem sempre uma solução com MLPE vai ser tão vantajosa assim como é mencionado por alguns fabricantes, né? Bom, falando um pouquinho então de mim, né? Eu estou na Fronius aí há um pouco mais de 2 anos, comecei no suporte técnico e hoje faço parte do time de engenharia de aplicação da Fronius. Bom, a Fronius ela é uma empresa austríaca, ela foi fundada em 1945, então ela está completando nesse ano 75 anos, né? No Brasil, a gente está desde 2003, né? A empresa ela é uma empresa familiar, ela foi fundada pelo senhor Gunter Fronius, né? Ela traz esse nome pelo sobrenome da família, né? Começou a desenvolver carregador de bateria para baterias convencionais e depois também máquinas de solda. Então, vocês vão perceber que a Fronius ela tem 3 unidades de negócios, né? A unidade de energia solar, que produz aí, fabrica os inversores fotovoltaicos, né? A unidade de Perfect Charge, né, que são carregadores de bateria para a área de logística, e a unidade de Perfect Weld, né, que são máquinas de solda aplicadas aí a robôs, enfim, toda uma automação envolvida. Bom, no Brasil, a Fronius está um pouco mais aí de 15 anos, né, desde 2003, com essas unidades de negócios, e a energia solar, a partir de 2012, até muito a ver com a 482, né, a resolução da ANEEL. Então, a Fronius ela é pioneira nesse mercado fotovoltaico, junto com a distribuição dos inversores fotovoltaicos. Bom, no mundo, a gente está baseado aí em mais de 60 países, né, com 30 subsidiárias. Então, a Fronius está espalhada aí em todos os continentes, né, com mais de 1.200 patentes homologadas e mais de 5.300 funcionários. No Brasil, a gente chegou ao marco de 100 funcionários no ano passado, né, a gente deve estar agora um pouquinho mais, 103, 104, e é legal destacar disso porque cerca de 10% do nosso corpo de funcionários no mundo, né, estão baseados na área de pesquisa e desenvolvimento, lá na Áustria. Existe um prédio específico só para isso, um laboratório subterrâneo, é bem bacana essa ideia que a Fronius tem, né, de desenvolver melhor os seus produtos, né. Então, cerca de 500 funcionários são voltados para essa área específica de pesquisa e desenvolvimento na Fronius. Bom, falando só um pouquinho rapidamente do nosso portfólio, a gente produz inversores fotovoltaicos de 3 a 27 kW, né? Subdividido aí nas famílias Primo, Simo Brasil, Simo e Eco, né? Então, cada um vai ter ali sua aplicação, se é monofásico, trifásico, 220, trifásico, 380, e para o ano que vem a Fronius vai trazer novidade no mercado com inversores maiores, inversores híbridos, e isso fica um papo para uma outra oportunidade. Bom, falando então desse comparativo que a gente gostaria de trazer sobre inversores string, né, e MLPE, seja sistemas com microinversores ou com otimizadores, a gente tem um estudo que foi feito na Dinamarca, numa universidade, né, então tudo isso que eu vou falar vai ter o link embaixo da referência do estudo, enfim, vocês podem procurar depois sobre essa referência. E aqui foi testado um sistema, né, com 42 módulos separados em 3 grupos, foi feita uma mesa e colocado alguns postes, né, para simular uma sombra ao longo do dia, a angulação de 42 graus, né, então diferentes cenários foram testados nesse estudo, nessa aplicação, né. E a gente pode observar o seguinte, né, esses postes, né, foram realizando sombra aí ao longo da mesa, né, enfim, ao longo do dia, para a gente poder ter um desempenho comparativo com sombra, né? Então, a gente tem aí que o inversor string, né, ele produziu 18,5 kWh e sistemas com MLPE produziu 2% a menos de energia, né? Então, a gente consegue observar uma vantagem nesse estudo de inversor string, né, mesmo com sombreamento parcial. E de onde vem isso, né? Por que o Fronius ele consegue, mesmo em situações de sombra,
gerar mais energia em algumas aplicações em relação a MLPE. É justamente pelo algoritmo inteligente que tem nos inversores da Fronius, que é o Dynamic Peak Manager, né? Ou seja, é um algoritmo já intrínseco à lógica de controle dos inversores, que ele é capaz de monitorar toda a curva IV, né? Principalmente ali dos módulos fotovoltaicos, e a curva PV do teu arranjo, né? Então, ele vai observar que mesmo com sombra, existem outros pontos de máxima potência que ele pode rastrear através do MPPT, que ele consegue ignorar aquele ponto local que estava baseado em uma determinada tensão. Então, a gente pode ver que ao longo da curva, quando a gente tem sombra, alguns joelhos vão se formando nessa curva. Então, ele vai ignorando o ponto menor, né, e assim, considerando o maior ponto de potência. Então, a gente observa nesse caso aí, uma diferença de quase um pouquinho mais que 2 kW de geração, né, de potência considerada na geração do inversor. Então, isso é muito relevante. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais sobre esse tema do Dynamic Peak Manager, tem o QR Code aí do nosso canal no YouTube, Fronius Solar, existe a playlist Fronius Brasil, e a gente tem um webinar específico só sobre esse tema lá, assim como artigos no canal Solar, enfim, vocês podem acompanhar sobre essa tecnologia presente nos inversores Fronius. Bom, passado esse estudo aí de geração, a gente vai falar um pouquinho de segurança de sistemas fotovoltaicos, né? Então, como que eles se comportam em relação a incêndio, quais são os maiores índices de falha em sistemas fotovoltaicos. A gente tem 3 estudos de caso aqui para apresentar, um deles da Alemanha, de 2015, né? Onde a gente pode observar o seguinte, assim como eu falei, né? Toda a referência está embaixo aí em cada slide, né? Bom, a gente tem uma base aí de 13 anos de análise, com mais de 1 milhão e 300 inversores instalados, sistemas fotovoltaicos instalados na Alemanha, né? Onde 430 desses sistemas sofreram incêndio. Então, é um índice muito baixo, 0,03%, e pensar que desses 430 casos, apenas 210 casos, o incêndio foi causado pelo sistema fotovoltaico, também é um índice menor ainda, né? 0,016%. O que nos dá um fator de segurança quase que o 100%, né? Não é lógico, porque tem alguns casos, mas arredondando aí, tem 99,9%, um pouco mais de segurança nos sistemas fotovoltaicos, né? Bom, como a gente sabe, né, os sistemas, de acordo com as normas, se eles forem bem feitos, bem estruturados, enfim, não causa nenhum tipo de risco ao ambiente, ao patrimônio e à vida, né? Então, lógico que a gente sabe que tem alguns instaladores que fazem mais práticas, né, de engenharia nos seus projetos, nas suas instalações, fazendo com que haja aí esses casos de incêndio, né? Bom, um segundo case a gente traz aí do Reino Unido, um case baseado em 2017, por volta de 1 milhão de sistemas fotovoltaicos, 58 casos de incêndio nos últimos 7 anos, né? Então, ainda assim, é um índice muito baixo de falha, né? E a gente consegue ter um fator de segurança também considerável aí, maior que 99,99%. Bom, de acordo com o estudo, esse estudo aí de baixo da Turve Heyland, mostra que a maioria dessas falhas que a gente falou, desses poucos casos, tanto na Alemanha, no Reino Unido, são falhas no lado de corrente contínua, no lado de conexão DC, tá? Então, a gente tem aqui um gráfico, né, onde a gente tem casos externos representa 51% e os 49% são subdivididos aí em outros tópicos e o destaque é para 19%, que é o maior índice, que são falhas no sistema de corrente contínua, como a gente comentou, né? Bom, e de onde vêm essas falhas na parte de corrente contínua, né? Como que a gente pode entender essa segurança nos sistemas fotovoltaicos com MLPE, por exemplo? Então, a gente tem o defeito mais comum aí nos conectores, né? Os conhecidos MC4, que são muito utilizados no mercado, e a gente consegue observar o seguinte, né? Um ponto aí interessante a ser destacado são fabricantes diferentes. Então, a gente sabe que nem sempre você consegue utilizar o mesmo fabricante, devido a lote, enfim, ou até, infelizmente, a economia que as pessoas buscam e acabam subqualificando alguns conectores, né? A questão da corrosão devido à exposição ao tempo, se não for bem encaixado, bem vedado, enfim, existe essa possibilidade. E também uma crimpagem, né, entre aspas, aí mal realizada. O uso de um crimpador, uma ferramenta específica, nem sempre é utilizado nas instalações. A gente sabe que no Brasil, né, a gente tem esse hábito de
não utilizar as ferramentas corretas, até mesmo uma chave torque na conexão do inversor, enfim, tudo isso traz um ponto fraco na instalação por parte dos instaladores, né? Bom, o que implica essa questão de ter fabricantes diferentes, né? A gente tem um item da norma que foi recém-publicada aí, a NBR 16690, no seu item 6281, ele vai mostrar o seguinte, né, que conectores de encaixe, né, o MC4, por exemplo, e uma mesma conexão devem ser do mesmo tipo e do mesmo fabricante, né? E por que devem ser do mesmo tipo? Porque cada fabricante vai ter a sua vida útil específica, sua capacidade de expansão térmica, você vai ter como possível resultado um arco elétrico, né? A gente até brinca com um arco fotovoltaico, né? Que você vai acabar tendo ali, e esse dano geralmente ele não é coberto pelo fabricante, né? Então é um item de instalação, um item que tem a ver com uma prática que você vai adotar na sua instalação, não tem a ver com a garantia que o fabricante te dá. Bom, aqui são alguns resultados, né, do ganho que a gente pode ter utilizando esse mismatch, né, ou seja, fabricantes diferentes nos conectores. A gente pode ter um delta aí de 97 graus, né, 97 Kelvin, enfim, em uma conexão com fabricantes diferentes. Então, isso é muito prejudicial à sua instalação. Bom, além disso, a gente tem alguns relatos aqui, algumas fotos de instaladores, devido ao uso, né, de MC4 de má qualidade, enfim, fabricantes diferentes, corrosão, exposição ao tempo, né? Bom, então a gente percebeu que a conexão é um ponto fraco na instalação. E como que a gente consegue entender um inversor string ou sistemas com MLP, essa quantidade de conectores que a gente vai ter na instalação, visto que esse é o ponto fraco, é o foco aqui da nossa apresentação, né? Então, a gente sabe que todo módulo aí vai ter pelo menos 2 conectores, né, por conta da parte negativa, parte positiva do módulo, e já quando você começa a utilizar ali rastreadores, enfim, otimizadores, você começa a ter o dobro de conexões, né, 4 conectores, enfim, e assim vai. Então, a gente percebe que a gente tem um aumento do número de conectores com o uso de MLPE. Então, isso é um ponto fraquíssimo aí dos sistemas com MLPE. E a gente considerou aqui alguns casos, né? Então, no exemplo 1, a gente tem um sistema, para todos os casos é o mesmo sistema, né, de 6 kWp, ou seja, 20 módulos que são utilizados aproximadamente, e a gente observa embaixo ali, né, quando a gente utiliza o otimizador, nesse caso foi utilizado um otimizador para cada módulo, nem sempre vai ser uma solução muito comum, onde você teria 61 conexões, tá? Já com o inversor string padrão, você tem 21 conexões, ou seja, você tem aí o triplo de conexões praticamente, né, na sua instalação. Então, isso aumenta em 3 vezes, né, a sua chance de ter um incêndio, enfim, um ponto de aquecimento na sua instalação. E aí a gente tem exemplo 2, não vou otimizar cada módulo, vou usar um otimizador a cada 2 módulos. Tudo bem, a gente iria para 51 conexões, de 61 para 51. Ou seja, eu ainda continuo mais que o dobro aí do número de conexões, né? Uma otimização menos eficaz, porque você vai ter que considerar o rendimento de cada um desses otimizadores, enfim, de uma maneira global, né? Vai perceber que vai estar abaixo aí da sua geração. E ainda assim, né, Daniel, eu vou utilizar 4 módulos para 4 otimizadores, um otimizador a cada 4 módulos, desculpa. A gente ainda assim estaria com 46 conexões, ou seja, mais que o dobro de conexões. Então, em todas essas comparações, a gente percebe que a gente vai estar sempre mais conexões nos inversores, né? Na instalação como um todo, devido aos conectores, isso vai trazer um ponto fraco para a gente na instalação, né? Bom, falando então um pouquinho de garantia da Fronius, como isso funciona, né? A gente tem hoje 7 anos de garantia de fábrica, né? São 2 anos mais 5 anos gratuitos no SolarWeb devido a uma extensão, né? E destacando também que essa questão da garantia, né? Então, a gente observa aí alguns fabricantes de microinversores, rastreadores, enfim, que oferecem 12 anos, 15, 20 anos de garantia, sendo que tem empresa que não foi nem criada nesse tempo, tem empresa que tem menos de 10 anos no mercado. Então, a Fronius ela consegue dar uma garantia não só de laboratório testada, mas uma garantia de fato em campo, né? Como eu falei, a Fronius ela já está desde a década de 90 na Europa produzindo inversores fotovoltaicos, então já tem mais de 25 anos de experiência no mercado, então ela tem inversores, até os mais antigos, funcionando há mais de 20 anos, mais de 25 anos, então a gente consegue garantir essa confiabilidade no teu sistema, né? Bom,
para a gente concluir, né, o tempo é muito curto para a gente falar de um tema tão específico, enfim, a gente fez até um webinar sobre esse tema, vocês podem acompanhar depois naquele mesmo canal do YouTube que eu comentei, e a conclusão é a seguinte, né, sistemas MLP, você vai ter quantidade elevada de componentes no sistema, muitas conexões, maior risco de incêndio, e fica essa questão, né, se MLP realmente é tão seguro como é abordado, por causa do nível de tensão por módulo, enfim, fica essa dúvida, tá? A gente não, tecnicamente falando, a gente sempre vai ter aplicações que tem que usar MLPE, beleza, a gente entende isso, tem casos que você precisa usar, e só que assim, na grande maioria as pessoas confundem isso, elas acham que, o inversor só tem 2 MPPTs, eu preciso ter microinversor e tal, não, a gente já mostrou que por conta do Dynamic Peak Manager e na faixa grande de tensão que a gente tem de MPPT, a gente consegue produzir muito mais energia do que inversores string mesmo, que tem mais de 2 MPPTs, porque se você olhar no datasheet dos fabricantes, você não garante uma string muito grande com a quantidade de módulos em série, ou até a corrente é limitada, você não consegue fazer 2 strings em paralelo num inversor que tem 3, 4 MPPTs, então sempre se atente não só o número de MPPT, mas a característica dessa MPPT, né? Bom, para a gente encerrar, nosso tempo já está acabando, vou deixar aí o aplicativo que a gente desenvolveu para o suporte técnico aqui no Brasil. Ele é gratuito, vocês podem baixar tanto para Android, iOS. É um aplicativo muito interessante, totalmente offline. Vocês conseguem analisar os menus dos inversores, os menus ocultos, né? Os status, enfim, passo a passo de instalação, todos os tutoriais, manuais, tem tudo disponível no aplicativo. E o QR Code ali em cima é o Fronius Talks, são alguns vídeos curtos que a gente desenvolve, também está sendo postado nas nossas redes sociais, para vocês acompanharem cada vez mais as tecnologias da Fronius. Bom, meu muito obrigado a todos, que vocês tenham um ótimo fórum e espero ter tirado todas as dúvidas aí e até mesmo trazer um tema para a gente pensar um pouco mais. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Daniel Lírio, da Fronius, pela sua apresentação.